que você fala da sua passagem pela seleção brasileira, que foi importantíssima? A dura derrota para a Argentina, se assim, foi uma das piores da sua carreira, o que te mais marcou? Assim, Paloma, eu tenho certeza que o caminho estava sendo trabalhado. E todas as mudanças que eu participei até hoje, elas demandam tempo, trabalho, repetição. A seleção é um pouco diferente, sempre foi. Penalizou alguns profissionais ao longo da história, sim. Muito diferente do que você vê no dia a dia de um clube. Agora, eu tenho muito respeito por todas as pessoas que lá estavam, por todo o trabalho que nós fizemos. Tivemos tudo para que as coisas acontecessem. Acredito eu que possam aproveitar muito do que foi feito. Esse último jogo foi um jogo que nos surpreendeu em todos os aspectos. A nossa postura, nós parecíamos anestesiados em campo, eu reconheço isso, e a responsabilidade é do treinador. Fora isso, continuo torcendo sempre. Meu coração jamais vai ser abalado por causa de uma passagem que não tenha dado o resultado que principalmente eu esperava, mas acho que coisas boas ficaram lá dentro e eu não tenho dúvidas que a seleção fará uma grande Copa do Mundo, porque eu acredito que os pontos que foram feitos já ao final da fase classificatória já estarão nos garantindo na próxima competição. Eu entendo você assumir a responsabilidade para você, respeito muito isso, mas o futebol é feito de detalhes. E aí aquela entrevista do Rafinha para o Romário, teve um pouco de ingenuidade ali, talvez tenha alimentado algo nos argentinos, que até algo que nem tivesse com tanta pilha assim, mas eles entraram um pouco mais com vontade e sede de vingança em campo. Você chegou a conversar com ele alguma coisa? Você chegou a dar um toque? Não, nós até tivemos uma reunião anterior com todos os atletas, mas tudo dentro de uma normalidade. Independente disso que possa ter acontecido, pode ser que tenha acontecido, mas nós tínhamos que estarmos ainda mais preparados. E de repente não foi isso que aconteceu. Por isso que eu falei que a impressão que eu tive é que estávamos anestesiados em campo. Porque muitos fatores podem contribuir por um ou outro resultado, mas o principal é que você lute até o último momento. E nessa partida em especial foi uma partida totalmente atípica daquilo que a equipe vinha fazendo. É o futebol, que são momentos inexplicáveis. Eu já tive grandes resultados, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, que também, às vezes, você não tenha como explicar por ter um adversário qualificado do lado oposto. Então, é difícil para qualquer um. Para quem faz o resultado, lógico que é memorável, mas você se põe também na condição do seu adversário, dos profissionais que lá estão, e eu entendo que tenha talvez sofrido aquilo que eu vivi nesse último momento, que foi marcante, mas que eu espero esteja tudo zerado, sanado, até porque o desafio aqui é muito grande e eu respeito muito esse clube. Como brasileiro, como experiente no futebol, você acha que Ancelotti é o melhor caminho mesmo? É difícil eu falar a respeito. Eu sempre torci por um profissional do país, dentro da seleção. Eu continuo acreditando nisso. Ancelotti é uma pessoa fantástica. Tive dois momentos, 2 oportunidades com ele. Nós ficamos essa última vez, quase que 3 horas juntos conversando. Uma pessoa maravilhosa, um profissional, não preciso nem falar a respeito, mas eu fico na torcida para que o melhor aconteça para a seleção e o profissional que lá esteja consiga fazer aí uma brilhante Copa do Mundo. Bom, para a gente fechar só, vocês técnicos são muito sérios, sabia? Vocês são muito sérios, os técnicos. E aí eu não poderia deixar de prestigiar
A fiel torcida. Porque o que eu vi no Paulistão, naquele estádio, foi algo assim impressionante. E as marcas, né? Mais de 40 mil pessoas, uma sequência impressionante de casa cheia. Aí eu pedi para um corintiano mandar uma mensagem para você e também, claro, fazer uma pergunta que ele quisesse. E aí eu fui atrás de um corintiano e ele mandou e a gente vai escutar aqui agora. E aí, Palominha, bom dia, tudo bem? Que maravilhoso, hein? Professor Dorival, esse é um excelente técnico. Uma pena ele não ter dado na seleção, mas o ambiente lá é muito conturbado. Não muito menos que o nosso Coringão, né? Mas tudo bem, acho que no Corinthians ele vai fazer um bom trabalho. Mas avisa pra ele que o time precisa ter consistência, né? E começa na zaga, né? Não tem aquele papo de que em defesa não ganha jogos, mas ganha campeonatos. Então o Corinthians precisa voltar a ter um time forte lá de trás. Não deixa ele vender o Hugo, não. Tá saindo os boatos que ele autorizou a venda do Hugo. Deve ser mentira, não deixa ele vender, não. Mas vai dar certo. Fala pra ele ter paciência que vai dar certo. Esse ano nós vamos beliscar na Copa do Brasil e chegar lá em cima no Brasileirão. Fala pra ele que a galera tá com ele. Valeu, Dorival. Um abração. E fala pra ele mandar um vídeo, grava um vídeo dele aí pra mim, pros meus amigos aí. Boa sorte pra ele e boa entrevista pra vocês aí. Beijão, tchau, tchau. Assim, Fritas acompanha. O torcedor corintiano não tem um minuto de paz. E qual é o nome do torcedor? Alan. Então, Alan, você vê, agora é para você ver. Mais uma falácia, mais uma história. O Dorival autorizou, eu não autorizo nada. Eu quero mais e mais jogadores sempre dentro do nosso grupo, jogadores de qualidade que possam fazer o melhor pelo clube que eu esteja. Eu acho que qualquer treinador pensa dessa forma. Eu tenho certeza assim, que nós estamos num caminho importante. Às vezes as pessoas culpam setores, né? Olha, está acontecendo isso, muitos gols. Mas muitos gols eles saem por quê? Porque também falta algo dentro de uma compactação, de uma agressividade um pouco maior de combate. E geralmente estoura onde? Ou no goleiro, ou nos zagueiros, ou na última linha, ou a cabeça da área que está em exposição. Então é sempre assim. Mas o futebol é coletivo, gente. Então, se você não acertar esses pequenos detalhes, coletivamente falando, os setores vão sofrer, vão continuar sofrendo. Em alguns momentos não farão gols, em outros momentos não criarão jogadas. E num momento como esse que nós estamos vivendo, de repente, tomando alguns gols.